Com vocês? Boa noite. Boa noite, beleza? Boa noite. Boa noite. Show de bola. Sejam todos muitíssimos bem-vindos. Quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, ele faz parte do curso AWS Certified Solutions Architect da Web4, o qual eu sou instrutor. E nesses momentos do Web4 Meeting, a gente bate um papo. Tiro dúvidas ali dos alunos e também aproveito para fazer um detonado das questões de exames, realmente preparando vocês para irem bem afiado para o exame de certificação. Beleza? Esse é um Web4 Meeting especial porque a gente sabe que a versão atual da certificação ela vai expirar, né? Dia 30 de junho agora. Então, realmente o pessoal está na reta final de estudos aí para conseguir passar efetivamente. Entretanto, pessoal, quem não vai fazer a versão atual pode ficar tranquilo, tá? Porque tudo que vocês já estudaram se mantém. A única coisa que é a nova versão, pelo que eu já pesquisei em vários fóruns e vários alunos, amigos que já fizeram também, teve a inserção de alguns novos conteúdos, o qual já consta ali no treinamento de vocês. Então fiquem tranquilos, tá bom? Tanto quem vai fazer a prova atual quanto a próxima, é só estudar que efetivamente vocês vão bem preparados para ela, tá bom? Perfeito. Legal. Efetivamente quem vai fazer daqui 2 dias, o Thiago e o Ezequias. Então, conforme eu vou passando as questões, prioritariamente tentem vocês, tá? Responder. Obviamente que todos depois façam seus comentários, os seus acréscimos. Fiquem à vontade para tirar dúvida, mas aproveitem bem o nosso meeting de hoje. Beleza. Boa, beleza. Beleza? Legal. Pessoal, antes de eu começar ali com o detonado de questões, tem alguma coisa que vocês queiram comentar? Alguma dúvida? Algum comentário sobre o curso? Fique à vontade. Esse meeting de hoje ele está aberto para o público, né? Na verdade, não. O meeting eu deixo fechado só para vocês. O que eu publico no YouTube, aí sim fica público, mas esse grupo é restrito realmente ali da Web4, alunos mesmo. Ah, tá. Se tiver alguém que vai ver esse vídeo aí e ainda não comprou, se depender de mim, eu sou um dos garotos propaganda. Mas compre porque vale muito a pena. Tem mais ou menos aí uns 5, 6 meses que eu estou escovando esse cursinho e assim, deu para perceber uma evolução significativa em termos de conhecimento da plataforma, os componentes, os produtos chaves, enfim, vale muito a pena. Ah, legal. Fico muito feliz com o apoio e o carinho de vocês, porque sem isso a mágica não acontece, pessoal. Essa questão de aula online assim é meio difícil, né? Mas aí com a aproximação de vocês, essa questão de melhoria contínua, faço questão de dar esse apoio e estar sempre melhorando o curso. Então, fico muito feliz. Vamos lá então? Então, esse bonequinho sorridente fica para a próxima. Pessoal, durante o exame de certificação, a prova é em inglês, né? Não façam isso que eu vou fazer agora, porque assim, para conseguir uma melhor didática com vocês, eu acabo lendo e traduzindo ali em português para a gente discutir. Mas o mais comum é vocês fazerem a leitura e já pensar efetivamente em inglês, tá? Tanto que vocês vão ver que uma vez que eu vou fazer a leitura, alguma coisa que não bate 100%, porque é uma tradução em tempo real ali que eu vou fazer. Aí eu só peço um pouco da compreensão de vocês nesse aspecto, tá bom? Tranquilo. Se alguma palavrinha, algum conceito fugir muito, é só levantar a mão que a gente relê esse tipo de questão. Então eu separei aqui 10 questões de diferentes serviços que dá para a gente estudar em conjunto e entender um pouco da mecânica, tá? Então vamos à primeira delas, pessoal. Uma empresa está fazendo o deploy de uma aplicação de reporting, né, de relatórios no Amazon EC2. Essa aplicação espera que gere 1000 documentos por hora e cada documento vai ter 800 megabytes. A empresa está preocupada sobre a consistência eventual e file locking. Provavelmente esse file locking, esse bloqueio está mais relacionado a permissões, ok? Do que o arquivo ficar
bloqueado. Então, pensa nesse file looking como efetivamente permissões em cima dos arquivos. Várias aplicações hospedadas nas instâncias EC2 vão processar esses documentos de report em paralelo assim que eles ficarem disponíveis. E aí a questão efetivamente, então geralmente no exame de certificação vocês vão encontrar um pequeno cenário e depois a pergunta: qual solução de storage pode atender esses requerimentos com o menor overhead administrativo? Opção A, Amazon FS. Opção B, Amazon S3. Opção C, Amazon Elasticache. Opção D, Amazon EBS. A, FS. Legal. Quer tentar alguma explanação por quê? Já tem algumas palavras-chave na questão. Tem ali uma feature do FS, que é o File Locking. Legal. E o raciocínio lógico por indução já ajuda a ver que está rolando um share aí, né, entre as instâncias. Várias instâncias usando o storage e FS. Legal. E a resposta está correta. Amazon EFS. Eu vou aproveitar para chamar a atenção de vocês sobre uma questão, tá? Diogo, o S3 não pode também atender o cenário dessa questão? Ó, se você pensar na quantidade de arquivos, né, baseado ali em tamanho de storage, com certeza sim, porque a gente sabe que o Amazon S3 é virtualmente limitado sobre a sua capacidade. Essa questão de file locking também, se a gente pensar pela parte de permissões, ok, a gente consegue setar ali permissões bem granulares em cima dos nossos objetos. Entretanto, a empresa está preocupada sobre Strong Data Consistency, ou seja, consistência de dados. O Amazon S3 ele tem uma característica de Eventual Consistency. O que isso significa? Uma vez que você salvou um objeto lá, por exemplo, uma chamada com put 200. Esse 200, o S3 te retornou que ok, eu salvei esse objeto com sucesso. Se você fizer uma chamada de leitura logo em seguida, legal, é garantido que você vai pegar aquele determinado objeto com aquela versão. Entretanto, o que acontece? Se você salvar um objeto lá, ele vai te retornar um put 200 como ok. Se logo em seguida você fizer a reescrita de um objeto com o mesmo key name, ele vai te retornar um put 200 que ele regravou, ok, aquele objeto. Entretanto, se você fizer um get logo em seguida, pode ser, não é sempre, tá? Que você caia no que a AWS chama de Eventual Consistency. Significa que você pode recuperar a versão anterior do objeto. Por quê? Não deu tempo para sincronizar ali entre todos os servidores do S3. Então, essa questão do Strong Data Consistency, você não consegue com S3. Você tem que partir para algum outro modelo de storage. Entenderam? Show. Ok, beleza. Legal. Por acaso vocês lembram de memória algum outro serviço da AWS que também tem essa tratativa de Data Consistency, Read Strong Consistency, uma consistência de leitura forte, esse tipo de coisa? Acho que é FXS, talvez? Esse serviço ele vai ter a mesma estrutura do FS, tá? Então, não é ele que eu quero chegar. É o DynamoDB? Isso, quem falou aí? John? Ah, beleza, exatamente. O DynamoDB ele tem essa mesma característica, tá? Porque imagina o seguinte, pessoal, como são serviços de capacidade ali virtualmente ilimitada, você tem um preço a pagar por isso, essa questão da replicação no back-end, tá bom? Então, por isso que a gente pode ter esse tipo de característica, porque são sistemas de alta performance e de arquitetura distribuídas. Mas legal, show de bola, acertou. Alguém tem alguma dúvida ou posso passar para a próxima? Pode passar. Beleza. Vamos à questão número 2. Uma aplicação de e-commerce faz os pedidos ali através de uma fila do Amazon SQS. Quando uma mensagem é recebida, uma worker de C2 processa essa requisição.
As instâncias de EC2 estão dentro de um grupo de autoscaling. Como um arquiteto pode desenhar para o scale up e scale down com o menor esforço operacional, a menor carga administrativa, tá? A opção A, utilizar um alarme do Amazon CloudWatch baseado na CPU das EC2 para que o autoscaling faça esse up e down do número de instâncias, né? Opção B de bola, utilizar o EC2 autoscaling health check para mensagens processadas pelas instâncias EC2 e fazer o scale up e down. Opção C de casa, utilizar o Amazon CloudWatch baseado em um alarme no número de mensagens visíveis para que o autoscaling group cresça ou diminui, up or down. E opção D, utilizar o Amazon CloudWatch Alarm baseado em CPU para escalar o grupo, né, para cima ou para baixo. E a resposta correta é... Eu fico com a C. Alguns opção C de casa e alguém B de bola. C de casa. Legal. Quem escolheu... Beleza. Quem escolheu a C? Quer fazer uma defesa, uma linha de raciocínio? Bom, fica à margem de que já está rolando como se fosse um desacoplamento, né? Você ter EC2 já trabalhando com SQS na frente do seu EC2. Tá bom. Para essa questão de métrica, né, eu acho importante o CloudWatch olhar para o que está rolando já de mensagens consumidas na fila do SQS para ele startar ou não o autoscaling, a trilha do autoscaling. Legal. A resposta correta é C de casa. Então, só relembrando, né? O serviço do SQS ele é excelente para desacoplamento. Ou seja, é um serviço de mensageria ali, onde você tem uma fila e essa fila você grava diversas mensagens. Um pattern, ou seja, um padrão bastante comum, é que você tenha o EC2 autoscaling, ou seja, várias máquinas ali em um grupo de autoscaling. Essas máquinas elas ficam pegando mensagens da fila do SQS e processando essas mensagens. Até aí tudo bem. Qual que é a mágica? Como você vai saber se você vai precisar de 2 instâncias EC2, se você vai precisar de 3, 4 ou 10? A forma mais inteligente e comum de você fazer isso é baseado no número de mensagens que você tem ali na fila para processar. Então, algo mais ou menos assim. Olha, se eu tiver 10 mensagens na fila, ok. Eu trabalho só com 2 instâncias. Entretanto, se eu tiver com 50 mensagens na fila, opa, eu preciso de mais uma EC2 lançada no meu autoscaling group para estar dando conta de processar todas essas mensagens, tá? Então, nesse caso, realmente o que compensa mais é que você veja o número de mensagens na fila, baseado nesse número, você faz o scale up ou scale down do número de máquinas EC2 que você tem aqui. A gente não sabe se o gargalo aqui, se é CPU, se é memória de máquina. Então isso não faz muito sentido a gente tentar escalar em uma outra métrica nesse caso, tá bom? Imagina que a gente define, por exemplo, uma métrica baseada em CPU, mas o que falta nessas máquinas baseado ali no número de mensagens é memória, por exemplo. Então não ajudou. Então realmente o número de mensagens para esse cenário na fila é o que faz sentido da gente estar utilizando. Entenderam? Sim. Legal. Alguém quer tirar alguma dúvida ou posso seguir para a próxima? Beleza, vou seguir para a próxima então. A próxima vamos pegar uma outra pessoa para responder, porque o Ezequias está muito afiado para o meu gosto. Tem que pegar alguém que talvez dê um chute errado aí, mas de certa forma eu fico feliz pela preparação de vocês. Vamos à questão número 3. Uma companhia tem muitas aplicações nas instâncias Amazon EC2 que estão rodando dentro de um grupo de autoscaling.
A empresa tem uma política que requer que os dados atachados no volume Amazon EBS seja mantido. Qual ação vai atender esse requerimento sem impactar a performance? Opção número A, habilitar Terminate Protection nas instâncias Amazon EC2. Opção B, desabilitar o Delete on Termination nos volumes do Amazon EBS. Opção C, utilizar a Amazon EC2 User Data para fazer um setup de um job de sincronização dos dados do volume do root. Opção D, alterar o Autoscaling Health Check para apontar a origem do volume de root. O que é que vocês acham essa? Eu sei, mas vou ficar de bico fechado. Eu iria na B. A B de bola. A C não é boa, Thiago? Oi? A C não é boa? C. Tenta falar para mim. Eu iria na B. Iria na B, tá. Eu acho que a C é praticamente um carnaval para você fazer alguma coisa que já tem a feature lá, né? Delete on Termination. Pois é, né? Primeiro que você vai ter que costurar alguma coisa ali no User Data. Vamos aos problemas da C, tá? O User Data, geralmente, a gente vai rodar só ali quando a gente fazer o launch da nossa instância. Não é algo que o tempo todo você fica rodando. Então, nesse launch, você teria que ficar sincronizando os dados do seu volume de EBS com alguma outra coisa. E um outro problema crítico, além de todo esse gato, é que aqui ele está considerando que você vai fazer isso só para o volume de root. Quem disse que os dados aqui da sua aplicação estão no volume de root, né? E se tiver em um volume de EBS apartado? A gente sabe que as instâncias EC2, obrigatoriamente você tem um volume de root, mas você pode ter N volumes que você cria e atacha ali na instância. Então, realmente, a C não é boa e vocês acertaram. Então, por padrão, quando a gente cria ali um volume e ele é root, ele vem com essa opção de delete on termination habilitada, mas é só a gente fazer o disable desse tick e resolvida a nossa questão. Isso significa que os dados de um volume EBS, eles são persistentes, eles podem sobreviver além da vida da EC2. Então, é aqui exatamente o cenário que eu coloquei, ó. A EC2 vai morrer. Por que, Diogo, que a EC2 vai morrer? Porque aqui está dizendo que ela está dentro de um grupo de autoscaling. E a gente sabe que o grupo de autoscaling, ele tanto aumenta quando a gente precisa, por exemplo, de mais poder de processamento, ou ele diminui. Quando a gente não precisa de tanto poder de processamento, ele mata as máquinas. Nesse matar as máquinas, a empresa não pode perder os dados, então, através dessa desabilitação, os volumes de EBS vão ser mantidos ali. Beleza? Então, muito bom. Que tipo de storage de armazenamento a gente utiliza ali na EC2 e ele é considerado efêmero, ou seja, o dado não é persistente? Instance Storage? É isso aí. Muito bom. Fernando, diz aí um pouco desse cara pra gente. Qual que é a vantagem e desvantagem da gente utilizar um Instance Store? O Instance Storage, geralmente a gente usa para efeito de performance. Aí eu penso que ele é mais performático. Se você precisa de coisas urgentes e rápidas, que não há necessidade de você manter o seu volume, por exemplo, como um web server, que ele vai ser lançado numa necessidade de X tempo e depois você pode perder esse web server e não ter impacto nenhum, porque ele auxiliou o processamento de outros servidores. Então eu penso que ele é bem prático para isso, e você não precisa tomar conta dos dados que você tem lá dentro, né? Agora, ele não é indicado, se você for usar um banco de dados, você vai perder tudo que você tem nele se a máquina for apagada, né?
Legal, perfeito, é isso aí. Então, o Instance Store, a principal vantagem dele é que você tem uma quantidade muito grande de IOPS. Por quê? O Instance Store são aqueles discos, né, aqueles HDs, SSDs, que estão ali no próprio rack do servidor. Então, quando a gente compra ali uma lâmina, um servidor, ele vem com discos, né? Exatamente isso que é o Instance Store. O grande problema dele é que ele não é confiável, ou seja, eu não tenho uma replicação, eu não tenho uma durabilidade tão grande quanto no EBS. Então, ele só vai servir para dados que não são críticos, ou seja, algum dado ali que eu possa ter em uma outra fonte ou que se eu perder não tem problema. Mas realmente ele é muito performático. Legal, muito bom. Estão afiados, hein? Questão 4. Uma aplicação está fazendo scanning numa tabela do DynamoDB que foi criada com as configurações padrões. A aplicação, ocasionalmente, está lendo dados desatualizados quando está fazendo as queries na tabela. Como isso pode ser corrigido? Letra A. Aumentar a capacidade de leitura na tabela. Letra B. Habilitar o auto-scaling na tabela do DynamoDB. Letra C. Fazer atualização da aplicação para utilizar leitura consistente. Opção D. Recriar a tabela do DynamoDB com a consistência eventual desabilitada. Letra C. Letra C. Mod Q. Ele vai estar fazendo a update lá, né, e não vai estar pegando informação desatualizada. Assim penso eu, né? Tá. Vai estar consistente. Beleza. Então, acertou. O DynamoDB, ele tem a tabela por padrão, ok? Não existe essa questão de você criar uma tabela com a consistência eventual desabilitada. Basicamente, você tem ali a sua tabela do DynamoDB e quando você vai ler os dados, você escolhe. Por padrão, você tem uma leitura de consistência eventual, mas se você quer ter certeza que você não vai recuperar, por exemplo, um item de uma tabela desatualizado, é só você fazer ali a sua chamada de API, a sua query, com essa questão do strongly consistency. Então, isso vai te custar um pouco mais em termos de performance, de RCU. Entretanto, isso é uma garantia que você vai estar sempre trazendo um dado atualizado. Ah, Diogo, mas isso é um problema do DynamoDB, assim como a gente viu que o S3 tem características parecidas? Pessoal, não é um problema. Como são arquiteturas criadas para você ter aí uma altíssima performance, leva um tempo para que as coisas sejam replicadas ali nos servidores. Então pode ser que uma chamada, você caiu em um servidor e você fez a mesma chamada 2 microsegundos depois, você caiu em um outro servidor que ainda não tem essa informação, tá? Que ela está desatualizada. Então é basicamente um tempinho de replicação. Entretanto, no DynamoDB você consegue ter certeza que você sempre vai recuperar o seu dado mais atualizado através do Strongly Consistent Read. Fechou? Fechou. Legal. Alguém quer tirar mais alguma dúvida sobre esses conceitos? Então, beleza. Então, vou lá. Questão número 5. Alguém que não respondeu pode assumir essa, hein? Que esses dois estão tão fogo. Estão acertando tudo. Vocês não precisam mais de mim, né? Que de certa forma é bom. A ideia do instrutor, do tutor é isso, né? Que o pessoal conheça mais do que eu mesmo. Muito bom. Pessoal, algumas questões são mais curtinhas, outras são mais extensas para o exame de certificação, tá? Se vocês veem que vocês estão com muita dificuldade em uma determinada questão, ou que ela é muito extensa, fiquem à vontade ali para marcar para revisão e para a próxima,
beleza? E isso pode ajudar você a melhor administrar o tempo. Aí depois, com o tempo sobrando, com mais calma, você volta naquela questão. Algo muito comum também, conforme a gente vai respondendo as questões do exame, de certa forma, uma resposta que você vê em uma determinada questão pode te ajudar a responder uma outra que você estava em dúvida. Vamos supor que você não lembra o nome de um determinado serviço ou uma determinada feature. Conforme você vai para outras questões, as opções que vão aparecer vai te ajudar a lembrar, tá bom? Então, é comum isso acontecer, fiquem tranquilos com relação a isso. Beleza? Beleza. Legal. Então, vamos aqui à questão número 5. Uma empresa está fazendo um setting de um novo site para vendas online. Olha aí, hein? A pandemia, todo mundo tentando vender online agora. A empresa vai ter a sua aplicação distribuída em 2 camadas, um Web Tier e um Database Tier. A camada Web consiste de Load Balance, em um grupo de auto-scaling e múltiplas zonas de disponibilidade. A camada de banco de dados está disposta em Amazon RDS com Multi-AZ habilitado. As instâncias precisam se conectar de forma segura ao banco de dados, onde os recursos precisam ou devem ser lançados. Opção A, pensando em segurança, tá, pessoal? Opção A, as instâncias EC2 em uma subrede pública, o RDS em uma subrede pública e o Load Balancer em uma subrede pública. Opção B, instâncias EC2 na pública, RDS em subnet privada e o Load Balancer em subnet privada. C de casa, EC2 subnet privada, RDS subnet pública, Load Balancer subnet pública. Então, basicamente é uma variação que ele fala do que ficaria em pública e privada, tá? E a D, instâncias EC2 subnet privada, RDS subnet privada e o Load Balancer em subnet pública. Quem me ajuda nessa? Pode falar, Alisson. O Gilson. Eu iria na D. Tá, tanto o Gilson quanto o Alisson iria na D. Essa aqui não tá tão difícil, né? Pela questão da maior segurança, né? Isso, questão. É a D. Beleza. Exatamente. E se a gente for pensar em topologia, é uma topologia parecida com essa, né? Esse tipo de cenário a gente tem que dar uma pensada em topologia, principalmente quando envolve perguntas de security group, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho dessa questão da topologia, depois eu puxo um pouco para security group. Então aqui a gente vai ter o nosso LB em uma subnet pública, tanto o nosso web tier em uma subrede privada, como o banco de dados também na subrede privada. Legal. Com esse desenho, a gente tem uma arquitetura de alta disponibilidade? Pergunta. Só se tiver em AZs diferentes? Se tiver em AZs diferentes, sim, né? Exatamente. Aqui o LB por padrão ele já é redundante, você define ali as AZs que ele vai fazer o balanceamento, seus servidores EC2 também, e uma vez que a gente trabalha com a feature do Amazon RDS Multi-AZ também, aqui a gente tem uma separação, né? O master sempre vai estar em uma AZ e o seu standby em uma AZ distinta. Então, alta disponibilidade na AWS ou remoção de ponto único de falhas é sinônimo de 2 ou mais AZs, Availability Zones, beleza? Existe questão que vocês podem pegar também referenciando a abertura de Security Group, tá? Baseado numa topologia parecida. Aqui, por exemplo, a gente sabe que o banco de dados ele tem um Security Group em volta deles, assim como as nossas instâncias EC2. A melhor prática nesse caso vai definir que aqui no meu Security Group do meu RDS, do meu banco de dados, eu vou permitir que o Security Group do meu Web Tier falhe ali nas portas do meu banco de dados.
por exemplo, 3306, tá bom? Então você vai referenciar o security group de todos esses servidores web. Se um segundo, se um terceiro servidor subir aqui, ele vai ter esse security group e a AWS vai fazer essa validação com base no mesmo, então a gente não libera IP, realmente nós nos referenciamos de um security group para outro nesse caso. Legal? Eu tenho uma pergunta. Diga. Fernando. Pensando que nesses servidores são servidores web, Tá. né? Eles são web servers e só tem requisição de chamadas externas. Eles não poderiam também estar numa rede pública? Numa subnet pública? Se você quiser permitir uma chamada direta da internet para ele, sim, ele poderia estar em uma subrede pública, mas como o cenário aqui é a maior segurança possível, se você pensar... Isso, se você pensar ali que pode ser que alguém o acesse direto, não, é mais seguro que alguém venha pelo LB. Mesmo porque o LB, ele ficando no front-end, ele já te protege de alguns tipos de ataque. Por exemplo, TCP, Flood, isso, dependendo, se for ataque DDoS nas camadas 3 e 4, você tem proteção nativa no próprio LB. Se for uma requisição HTTP mal formada, você consegue ali fazer um checkbox e ele descarta esse pacote. Então, colocando os servidores atrás do LB, com certeza você tem mais segurança, e se essa subnet for privada, fica ainda mais seguro porque você garante que ninguém consegue chegar diretamente no seu servidor. Realmente só o LB. Legal. Mais alguém tem alguma dúvida? Ou queira fazer algum questionamento? Eu tenho uma dúvida, Diogo. Pode falar, John. Nesse caso aí, então no security group do banco de dados, eu atacharia o security group que está na web. E aí na web, por exemplo, eu tenho liberado HTTP, 80, HTTPS, e aí eu também liberaria um RDS, um 3306 lá nesse security group web? Atachar um outro security group não é a melhor opção, porque a gente sabe que um recurso da AWS a gente pode ter mais de um security group. Então pensa que o conceito de atachar é eu pegar, por exemplo, esse banco de dados, eu tenho um security group, talvez o security group default dele, eu posso vir e colocar um outro security group. Esse é o conceito de atachar, entendeu? É você pegar algum recurso e colocar mais de um security group. Nesse caso, não é, em termos de segurança, o melhor você fazer um attachment de um segundo security group. É você realmente pegar o security group que está relacionado a ele, tá? Um só nesse caso, e aí você vai liberar como origem o security group web. Ao invés de você referenciar, por exemplo, vamos supor que essa subrede é uma subrede 10200. Ao invés de você vir aqui e falar, olha, a origem é 10200 na porta 3306, você vai falar, a origem é o security group web. Aí ele vai listar para você ali o ID ou o nome que você colocou naquele security group, aí sim é a forma mais segura. O attachment é como se você tivesse aqui um security group web, você colocasse um segundo security group. Dá para fazer isso? Dá. Aí qual que é a lógica da AWS para isso, tá? Ela vai ler as regras dos dois security groups, depois de ler tudo, ela vai decidir se ela vai permitir o pacote ou se ela vai dropar. Entendeu? Eu entendi. Ele faz bem mais sentido e melhor prática mesmo. Legal. Não estaria liberando a mais do que precisa. Isso, pensa sempre em privilégio mínimo. Ok, Diogo, obrigado. Legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso seguir para a próxima? Então tá bom, seguir para a próxima. 6. Uma companhia vai processar 10 terabytes de raw data. Isso aqui é um dado cru, tá bom? É um dado que não foi processado. Um dado bruto, né? Um dado original, digamos assim. Então, uma empresa vai processar 10 terabytes de raw data para gerar relatórios a cada quarter, ou seja, a cada 4 meses.
Provavelmente ela não vai fazer uso desses dados novamente e esse raw data precisa ser preservado para questões de compliance e propósitos de auditoria. Qual a solução mais custo-efetiva para estar armazenando esses dados na AWS? Opção A, utilizar um EBS Code HDD. Opção B, utilizar o S3 OneZone Infrequent Access. Opção C, o Amazon S3 Standard Infrequent Access. Opção D, Amazon Glacier. Glacier, essa não está tão difícil, né? Então, basicamente, pessoal, você precisa armazenar dados ali para questão de compliance, propósito de auditoria. Aqui ele diz que provavelmente esses dados nunca mais vão ser usados. Ok, o Glacier é uma excelente opção para isso. Pergunta para vocês, que informação teria aqui que eu não poderia estar utilizando o Glacier? Se as variáveis de tamanho, custo e periodicidade fossem diferentes. Tamanho, acho que não, né? Mas porque o S3 é ilimitado, né? Só caso se eles precisassem. É o custo e a periodicidade. Rápido, precisassem obter esse arquivo de forma rápida. Né? Isso. A questão chave para você saber se vai para o Glacier ou não, tempo de recuperação. Em quanto tempo esses dados têm que estar disponível para a sua aplicação ou para o seu cliente? Se aceitava a recuperação na ordem de minutos a horas, ótimo, o Glacier com certeza vai ser a melhor relação custo-benefício que vai atender aquele cenário. Se o seu dado precisa ser recuperado em tempo real, você vai ter que pensar em uma outra solução. S3 ou EBS. A gente sabe que o S3 é bem mais barato e ele tem uma capacidade virtualmente ilimitada, né? O EBS, no momento que eu estou falando aqui com vocês, a maioria deles vai até 16 terabytes de dados. Então essas variáveis que vocês têm que ter em mente aí para saber a escolha, principalmente entre EBS e o S3. Beleza? Beleza. O meu raciocínio do custo saiu dessa lógica aí, né? De, quanto é que vai custar 10 tera no EBS? Quanto é que vai custar 10 tera no S3 ou no Glacier? Então, é que tem algumas questões que são danadas no exame, porque você sabe que 10 tera no Glacier é mais barato. Isso, mas tem alguma palavrinha aqui que vai invalidar o uso do Glacier. Aí você fica pensando só na questão de custos, mas deixou de atender o cenário, tá bom? Então, assim, é atender o cenário da maneira mais custo-efetiva. Você não pode deixar de ter em mente o que o cenário está pedindo ali, ok? Tranquilo. Legal. Geralmente cai questões de Lifecycle Policy. Espero que isso vocês estejam bem afiados, né? Você começa com os dados ali, geralmente no S3 Standard, vai para o Standard Infrequent Access, Glacier, expurga esses dados, beleza? Isso aí tem que estar bem fresco na mente de vocês. Que caia uma dessa na minha. Não, essa aí é bastante comum. Posso passar para a próxima, pessoal? Bora. Legal. 7. O arquiteto de soluções precisa fazer o design de uma solução que vai permitir que os desenvolvedores façam o deploy de um site estático sem ficar gerenciando infraestrutura de servidores. Todo o conteúdo web precisa ser acessado através de HTTPS com um domínio customizado, Custom Domain Name. A solução precisa ser escalável porque a empresa está crescendo continuamente. Qual das soluções vai prover a solução mais custo-efetiva? Opção A, Amazon S2 com Amazon EBS. Funções AWS Lambda com Amazon API Gateway. O Amazon CloudFront com S3 Bucket como origem, ou letra D, Amazon S3 com um static website. É a C.
Amazon CloudFront with Amazon S3 Bucket Origin. Tá bom. E por que não essa opção? Amazon S3 com o Static Website. Por causa do certificado HTTPS que você consegue setar no CloudFront. Ah, garoto. Exatamente. Na verdade, o Amazon S3 Static Website, ele não suporta um HTTPS com um Custom Domain Name. Então, isso é o que invalida o mesmo. Show de bola. Pergunta. CloudFront escala automaticamente? Sim. Legal. E o bucket do S3 escala automaticamente? Está em pelo menos 3 regiões. 3 regiões? Acho que eu confundi. 3 AZs. 3 AZs. Ah, tá. Beleza. Mas isso está relacionado à durabilidade dos dados, ok? Durabilidade, pensem nela como sendo a garantia que o seu dado não vai ser perdido. Então, quanto mais durável os dados, maior a garantia de você não perder o seu dado ao longo dos dias, anos ou qualquer que seja a temporalidade, beleza? Uma outra característica é disponibilidade, ou seja, quando você vai acessar os seus dados, eles estarem disponíveis para que você recupere os mesmos. Disponibilidade e durabilidade podem andar juntas ou não, tá? Pode ser que você tenha uma altíssima durabilidade, você tem certeza que não perdeu o seu dado, entretanto, quando você for acessar o mesmo, ele estava indisponível, mas você não perdeu. Vai ser consertado alguma coisa ali e o mesmo vai estar no ar novamente. E sim, utilizando o Amazon S3, você tem a garantia que os seus dados estão replicados em no mínimo 3 zonas de disponibilidade. Isso com certeza vai aumentar a sua durabilidade e a sua disponibilidade, né? Porque se cair uma Z por completo, você ainda tem os seus objetos ali dispostos em 2 AZs. Show de bola. Posso passar para a próxima? Pessoal, vocês têm que errar alguma, não é possível. Vamos lá. Número 8. Uma empresa está rodando campanhas, National TV campanhas, enfim, rodando alguma coisa na televisão, tá bom? Campanha de TV. Esses anúncios são introduzidos, esses anúncios de 30 segundos são introduzidos e geram pico de tráfego na sua aplicação escrita em Node.js. A empresa espera um aumento de tráfego que vai de 5 requisições por minuto para mais de 5.000 requisições por minuto. Qual serviço um arquiteto de soluções deve utilizar para assegurar que esse tráfego seja gerenciado? Opção A, AWS Lambda. Opção B, Amazon Elasticache. Opção C, alterar o tamanho das instâncias EC2 para gerenciar esse pico, né, esse aumento. Opção D, um grupo de auto-scaling para as instâncias EC2. Eu vou na A porque o Lambda pode ser feito para usar Node.js e ele é performático para esse número de requisições. Tá bom? Alguém quer endossar o que o Ezequias falou ou contrariar? Pode contrariar, porque como a gente está à distância, se ele ficar bravo não dá para bater em ninguém, né? Para mim, o Lambda é o camisa 10 clássico. Você joga a bola quadrada, ele arredonda e distribui porque ele precisa. Boa, né? Esse danado está ganhando cada vez mais importância na AWS e no mundo. As features, a robustez dele. Não tem ninguém do contra, não? Que quer escolher alguma coisa de baixo? Eu iria na D. Assim, é um tráfego liberado. Por que eu usaria o Lambda? Se eu sei que não falo em horário específico, né? Fiquei nessa dúvida. Tá. Porque ele, quando eu sei que eu tenho um pico, eu posso programar ele. Pode. Porém, ali não informa o horário, né? Aí essa ficou
Só falou 30 segundos, só que que momento que é esse 30 segundos? Aí, Tem uma palavra mágica que não entrou aí, né? Qual é o custo de usar o Lambda? aí eu fiquei Eu acho que tem um outro parâmetro também, é que nesses 30 segundos talvez não dê tempo de instanciar, de fazer a instância subir para poder receber o tráfego todo que está chegando ali dentro. O cooldown se falasse o horário, a gente colocaria antes, né? Pra aquecer. Só que não falou, né? Legal. esquema lá de ligar as máquinas do auto-escape para ela subir. Ó, Por favor, tá sendo solto ali no programa. Não, peraí que primeiro tem que programar as máquinas para subir. legal. Alguém quer fazer mais uma consideração? Ó, tá definido que no próximo Web4 Meeting vocês que vão fazer os meus slides, porque tudo que vocês falam tá aqui, pô. Seguinte, um serviço de auto-scaling, a gente sabe que ele tem essa capacidade de estar escalando, tá? Entretanto, pessoal, ele não é tão agressivo quanto que esse pessoal precisa. Olha só, o padrão deles são 5 requisições por minuto e, de repente, eles vão receber mais de 5.000 requisições por minuto, ou seja, pode ser 5.000, pode ser 7.000, pode ser 10.000. Não tem como prever esse tráfego. O Alisson comentou uma feature muito interessante e importante na questão do auto-scaling, que é o Scheduled. Ou seja, nós conseguimos esquedular uma ação de auto-scaling para sair, por exemplo, de 2 instâncias para 10 instâncias. Sim, nós conseguimos fazer isso, mas nesse cenário eu nem sei se 10 instâncias vão dar conta, porque de 5.000 e se vier 10.000, 15.000. Uma outra questão foi o John e mais alguns de vocês comentou, a questão do EC2 Warm-up mais Auto-Scaling Cooldown. Então, EC2 Warm-up é o tempo que a sua EC2 vai estar gastando ali para subir o sistema operacional, para subir ali a sua aplicação. Esse é um tempo de warm-up. E esse número é tão agressivo que não vai dar tempo das suas instâncias subirem ali para suportar esse tráfego, tá? Um warm-up rápido, a gente está falando de pelo menos 1 minuto e meio, 2 minutos. Aqui o pico vai ser muito mais, então vai ter uma série de pessoas que vão ter erro, não vai dar conta. Um outro fator que vocês têm que ter em mente também, que é legal, né? Porque a gente aproveita essa questão para rememorar outras features ou outras características, a gente tem a questão do auto-scaling cooldown. Ou seja, quando eu crio uma política de escalonamento no meu auto-scaling, esse é o valor que vai me ajudar, é uma espécie de proteção para evitar que eu escale muitas máquinas ou eu diminua muitas máquinas de uma maneira muito agressiva, de forma que não deu tempo para a máquina que, por exemplo, foi lançada contribuir nas minhas métricas de auto-scaling. Então eu fico que nem um maluco subindo muito instância ou decrescendo muito instância. Então realmente a gente tem que ter um tempo de cooldown para segurar uma nova ação de escalabilidade. Somando esses dois, com certeza você não vai conseguir ser tão agressivo, tá bom? Então, a única forma de atender realmente esse cenário de uma forma tão agressiva é com o AWS Lambda. E o Ezequias bem lembrou, aqui ela fala que é uma aplicação feita em Node, tá? Para a gente rodar isso tranquilamente em Lambda. Por eliminação, a gente também descarta o Elasticache, né? O Elasticache não vai rodar um Node ali, isso aqui. Geralmente a gente faz cache de informações de banco de dados e geralmente acesso de leitura. O Elasticache pode nos ajudar. Aumentar o tamanho da instância EC2, surreal, né? Isso aqui é escalonamento vertical. E geralmente precisa de reboot. Imagina ali na hora eu estar saindo de uma máquina, por exemplo, com, sei lá, 4 vCPUs para uma de 32 vCPUs, reiniciar
ali em produção vai ser o caos. Realmente o AWS Lambda é o serviço que nos ajudaria e atenderia como uma luva. Eu tanto posso executar 5 funções simultaneamente, quanto partir para 5.000 requisições simultaneamente, ou se eu alterar ali, posso ir para quantas eu precisar. O único detalhe é que o meu Service Limits pode barrar isso, então você tem que abrir um ticket ali na AWS pedindo, eu quero executar X funções Lambda por segundo. Na verdade não é por segundo, né? É simultaneamente, porque uma função Lambda tanto pode ser executada rapidinha, 2 segundos, como pode durar até 15 minutos. Então depende do seu cenário aí, você vai definir quantas instâncias Lambda você quer permitir que sejam executadas simultaneamente. Beleza? Alguém quer tirar mais alguma dúvida ou fazer mais algum comentário? Eu tenho uma pergunta e uma questão. Por exemplo, um auto-scaling com EC2 com aquela opção de Hibernate. Tá. Não caberia aí também, né? Porque eu creio que o auto-scaling vai criar as máquinas, não usar máquinas que estão hibernadas. Seria isso, mais ou menos? Tá. Na verdade, a AMI e o EBS que você vai utilizar, ele já pode estar com esse Hibernate. Pode ser que te ajude, ok? Então, ao invés de você ter um warm-up, por exemplo, de 2 minutos, você teria um warm-up de 30 segundos, por exemplo. Entretanto, imagina que você tem um warm-up de 30 segundos mais um cooldown de 1 minuto. Você não conseguiu. Você subiu uma máquina ou 2 máquinas ao mesmo tempo, mas esse crescimento foi tão grande que essas 2 máquinas não deu tempo. Então, os seus próximos usuários eles vão tomar erro. Eles te ajudam nesse aspecto, mas essa escalabilidade é muito agressiva. Não tem jeito. Tá. Entendi. Tá legal. Beleza. O Alisson, você ia perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário? Não. Esqueci de desativar a multa. Não. Tranquilo. Beleza, pessoal. Então vou passar para a próxima. Penúltima questão. Esse é o primeiro Web for Meet que ninguém erra nada. Impressionante, hein? O pessoal vai achar que está combinado, que eu passei as questões previamente, tipo uma cola por debaixo dos panos, vai ficar super feio isso. O arquiteto de soluções precisa fazer o deploy de um serviço HTTP/HTTPS numa instância Amazon EC2 que suporte WebSockets para ser utilizado nos load balancers. Como um arquiteto pode atender esses requerimentos? Através do Network Load Balancer, configurando um Application Load Balancer, configurando um Classic Load Balancer, configurando um Load Balancer de camada 4. B de bola. B de bola. Quem dá mais? A D é boa, pô, porque começa com D de Diogo. Alguém tem que escolher esse cara aqui. Thiago, dá os seus 50 centavos aí. Eu também iria de B nessa. Beleza. Falando da camada de aplicação, né? Legal. A resposta está correta. Então, Application Load Balancer é aquele Load Balancer que vai trabalhar ali em camada 7. Ele tanto suporta HTTP, padrão 1.1, padrão 2, quanto WebSocket. Exatamente aqui o que a questão está pedindo, né? O suporte ao WebSocket. Aproveito para lembrar também que ele é um Load Balancer que vai suportar o Content Based Route, ou seja, baseado ali no seu path, ele pode te jogar em um determinado grupo de máquinas, em um target A ou em target B, Host Based Routing, ou seja, com aquela informação de host que vem ali no seu cabeçalho HTTP, ele pode jogar, por exemplo, para um lugar ou para outro. Ele é indicado para trabalhar também com containers e microserviços, é o nosso amado aí, Application Load Balance. Então, muito bom, acertaram de novo. Quando nós utilizaríamos o Network Load Balancer? Se a gente tivesse uma necessidade de tráfego
não necessariamente HTTP, HTTPS, e uma performance maior com muito mais acessos, provavelmente. Legal. Performance é a palavra-chave, tá? Milhares, milhões de requisições por segundo, Network Load Balancer seria indicado. Muito bom. Tem alguma questão que envolve diferença de custos entre eles? Não. Eu particularmente nem sei qual que é mais caro, qual que é mais barato. Eu sei que uma outra diferença importante para a gente saber, além disso que eu comentei aqui, né, é a questão se você precisar de um IP fixo. Por exemplo, o Network Load Balancer ele vai te permitir isso, já o Application Load Balancer não. A alocação de IPs é dinâmica, por parte da própria AWS você não tem o controle disso. Mas não sei, alguém sabe os custos, se eles são diferentes entre esses dois? Eu só sei que o Application é mais barato que o Classic, porque eu fiz esse trabalho. Agora o Network eu não fiz. Legal. Não, e isso eu também sabia. Além dele ser mais performático, né, ele ter mais features, ele é mais barato. Eu acho que é até um movimento da AWS, né, para fazer com que a gente saia do Classic Load Balancer. Diogo, mas por que tem o Classic então? Para suportar característica de quem já utilizava o mesmo. Por exemplo, para quem criou EC2 há muitos anos atrás, que ainda não existia o conceito de VPC, a AWS chama de non-VPC, você teria que usar um Classic Load Balancer também. É muito comum a AWS lançar novos serviços, features mais avançadas, entretanto, ela suportar os antigos. Isso é legal, né? Porque quem tem um legado, por exemplo, continuaria utilizando e aí tem mais calma ou tem algum tempo para fazer a migração. Beleza? Agora uma dúvida aqui em relação ao ELB. Tá. Caso tenha uma questão aí que peça um grande volume de tráfego, mas ainda assim com HTTPS, eu não lembro se o ELB ele faria aí o offloading do SSL, né? Eu acho que não, correto? Ou faz? Tá, ele suporta camada 4. Nesse caso, dá para você utilizar o HTTPS, você diz, fechando na própria máquina? Usando o certificado digital no próprio ELB, só que no network, no NLB, né? Não no ALB. Eu não lembro se dá para pôr o certificado no NLB. Tá, eu particularmente de cabeça também não lembro. Alguém lembra para nos dar uma força? Na verdade, eu nunca utilizei o NLB com certificado, tá? Um projeto que eu já participei com ele era para fechar direto em camada 4, ali, dispositivos de IoT. Alguém já trabalhou com o NLB certificado? O que eu vou fazer nesse caso, eu dou uma pesquisada, eu adiciono um promptzinho aqui no vídeo, depois quando vocês assistirem já tem a resposta aqui, tá bom? E adicionalmente ali no grupo do Telegram e do WhatsApp da Web4 eu confirmo isso para vocês. Fechou? Tranquilo. Legal. Mas fiquem tranquilos com relação à questão de certificação, né, do exame. As diferenças que vão cair para vocês escolherem um e outro, geralmente vai aparecer alguma dessas características, WebSocket, suporte HTTP2, algum tipo de roteamento mais avançado, container, microserviço, você vai para o Application Load Balancer. Se aparecer alguma coisa que a sua aplicação é muito sensível à latência, e você precisa de um processamento muito rápido, e são milhares, centenas de milhares ou milhões de requisições, aí você pensa no Network Load Balancer. Ou ainda, se você precisar de um IP fixo, vai para o Network Load Balancer. Beleza? E lembrando que todos os tipos de LB, ele faz balanceamento entre múltiplas AZs, tá bom? Mesmo o Classic, ele o faz. Legal. Pessoal, vou passar para a última questão. Uma empresa está desenvolvendo uma solução de Data Lake no Amazon S3 para estar analisando Large Scale Dataset, ou seja, datasets muito grandes, né, de larga escala.
A solução faz queries SQL de forma infrequente. Adicionalmente, a empresa quer minimizar o seu custo de infraestrutura. Qual serviço da AWS pode ser utilizado para atender esses requerimentos? O Amazon Athena, o Amazon Redshift Spectrum, o Amazon RDS for PostgreSQL ou o Amazon Aurora? Eu vou na intuição aí pelo contexto de Analytics. Redshift. Tá bom. Ele não é Athena. Eu também vou na Tina. Legal. Ninguém gosta do Aurora? Fala, Diogo, gostar eu gosto, mas talvez ele não atenda a questão, né? Legal. Quem falou o Athena quer tentar fazer alguma defesa, alguma explicação? Pelo que eu me lembro, o Athena ele é utilizado para analisar dados que você pode tê-los no S3 e assim são dados que têm quantidades grandes de dados, tipo os logs, essas coisas assim. Pelo que eu lembre, eu acho que é isso aí. O Athena seria uma parte mais analytics, não é? Seria, Diogo? Agora não estou recordando. Mas eu acho que eu ia no Athena aí. Legal, Rob. Mais alguém quer fazer algum comentário antes de eu explicar, de eu tentar clarear essa questão? Na minha opinião, Custo, né? Isso aí. Você vai se pagar pela utilização, no caso do Athena. Tá bom. O Athena é mais barato que o Redshift, por exemplo? Sim. Tá. Diz aí, Rafael, você ia comentar, a gente acabou te interrompendo. É isso mesmo. Foi isso que o Thiago falou. Legal. Eu também vou do Athena, Diogo. Tá. Com o Athena você consegue fazer o SQL em cima dos dados do S3, né? Perfeito. Aí eu jogar a bola no colo do instrutor. O instrutor estava vendo a aula hoje do Athena e ele falou que o Athena é um dos mais baratos, né? Legal. Olha, eu não conheço esse instrutor, mas eu escolheria o Athena por outra questão. Eu cresci assistindo Cavaleiros do Zodíaco e a Athena... é isso aí. Pura e simplesmente assim, sabe quando você tem uma simpatia mecânica? É isso aí, porque eu assistia Cavaleiros do Zodíaco, então... Pessoal, vocês acertaram, tá? Vamos lá. O Amazon Redshift Spectrum, ele consegue ler dados direto no S3 para fazer alguma análise? Consegue. Entretanto, o Redshift, ele, quer queira, quer não, ele cai ali numa categoria, numa estrutura de banco de dados que OLAP, né? Em alguns momentos lembra um pouco de relacional, ou seja, dados estruturados ou semi-estruturados. Data Lake geralmente pode ser até um pântano ao invés de um Data Lake, porque você pode ter uma infinidade de dados, cada dado em um determinado formato, esse tipo de coisa, tá? Então, geralmente assim, a gente utiliza o Amazon Redshift para Data Warehouse. E uma vez Big Data, e quando você faz a ingestão de dados para ele, os dados estão ali geralmente estruturados ou semi-estruturados, tá? Não seria Data Lake. Entretanto, isso é só um pouquinho de informação que nos direcionaria para descartar o mesmo. O que mais vale aqui é essa questão de reduzir custo de infraestrutura. Por quê? Essas três opções, a gente vai ter um custo de infraestrutura maior, porque nós precisamos subir uma instância. Então, aqui eu vou precisar subir um cluster do Redshift, aqui eu vou precisar subir um cluster de RDS, e no caso do Aurora também. Até tem o Aurora Serverless, tem, mas descarta, não pensa nele por enquanto. Então, serviços serverless, eles geralmente são mais baratos do que algum serviço baseado em computação, onde você tem uma instância rodando o tempo todo.
Não esqueçam aqui que ele disse para a gente que nós teríamos query SQL de maneira infrequente. Então imagina eu subir uma instância desses caras e eu vou pagar ela ali 24/7 e eu fazer 2 queries por dia, por exemplo. É um grande desperdício de recursos. O Athena vem como uma luva, porque ele opera naquela modalidade serverless que eu só pago baseado em query. E um de vocês falou, não me recordo quem aqui, que a lista ficou grandinha, a questão... Não, na verdade não aparece nessa questão o tipo de dados que ele vai ler, tá? Mas ele faz query SQL, e aí como está lá no vídeo que vocês comentaram de um instrutor X aí, consta lá mostrando para vocês a query do Athena, né? Em tempo real, ali, arquivinhos no formato CSV, por exemplo, então ele atende como uma luva. Ezequias, estou super feliz que você errou alguma, senão o vídeo ia ficar péssimo e ia aparecer marmelada. Agradeço aí. Não, ia falar esses caras. Na véspera, opa. Não, iam falar esses caras tudo comprado pro Diogo vender curso, só pode. Ô, Diogão, diga. E o Athena ele cai no 02, né? Só no 01 acho que não é cobrado, correto? O que você chama de 01 e 02? Nas versões do exame, no exame novo só. Boa pergunta, viu, rapaz? Não, cai nos dois. Eu me recordo isso. A versão corrente já ter coisa sobre o Athena, sim. Combina até com a loja do Diogo. A Athena caiu na primeira casa. Antes dos cavaleiros iniciarem ali, ela já estava caída com a flecha, né? Então, tá vendo? Ela cai, é muito antigo isso. Esse pessoal de TI é muito nerd, né? Pelo menos eu. Alguém ia comentar alguma coisa aí que eu acabei interrompendo. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma consideração? Beleza, então, uma vez mais, muito obrigado pela presença de todos vocês, pelo carinho, pela parceria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem lá os grupos do WhatsApp ou Telegram, que eu me esforço, né, para responder ali o quanto antes e apoiá-los nessa jornada, tá bom? Uma boa noite a todos vocês, brigadão aí pela participação. Obrigado, Diogo. Valeu, Diogo. Valeu, gente. Valeu, pessoal.